Olá, chegamos à parte 2 desse tema tão relevante, que são as diferenças entre o movimento pró-vida e o movimento pró-aborto sobre a ótica da ciência e da teologia cristã. Bom, o que eu tenho para hoje também é bastante relevante, é polêmico. O nosso objetivo aqui é fazer você parar para refletir. Você, por favor, deixe seus comentários, as suas argumentações. A gente aqui privilegia a liberdade de expressão, a democracia. Afinal, democracia é a nossa capacidade de vivermos, com opiniões divergentes, capacidade de ouvir aquilo que a gente não quer ouvir, e respeitar o próximo por isso. Isso é que é viver em democracia. Bom, então dentro desse nosso tema de hoje, as diferenças do movimento pró-aborto e pró-vida, dando continuidade ao nosso primeiro vídeo sobre esse tema, é muito importante a gente avaliar também as diferenças entre conservadorismo e a esquerda progressista. Por que eu estou dizendo isso? Porque a base do movimento conservador são os valores judaicos cristãos que foram herdados pela Bíblia. E a nossa proposta, além de analisar o movimento pró-aborto e pró-vida sobre a ótica da ciência, mas sobre a ótica da teologia cristã. Então, o movimento conservador abraçou o movimento pró-vida porque, segundo as leis de Deus, é errado matar. Por exemplo, se você assassinar uma mulher grávida pela justiça brasileira, assim como pela justiça americana, você terá cometido duplo homicídio. Então, a gente até analisando sobre a questão da ciência, por que a justiça trata dessa forma? Porque a medicina entende que são dois corpos. Por que são dois corpos? São dois DNAs diferentes. O que é o DNA? É o código da vida, é o seu código. É como se o seu corpo fosse uma conta secreta e o código dessa conta secreta que é o seu corpo é lá. Ou vai ser XY ou vai ser XX. Então a mãe pode ser XX e ela ter dentro dela uma outra pessoa XY. É isso que a biologia diz. E como eu disse no vídeo passado, dependência não é qualificação para assassinato, porque os idosos são dependentes, os pacientes nos hospitais são dependentes, muitos idosos são uma inconveniência na vida dos filhos, pacientes nos hospitais são inconvenientes para os enfermeiros, porque dão trabalho, para as famílias, porque tem que ir no hospital visitar, pagar a conta do hospital. Ser um inconveniente no momento em que você não quer aquela inconveniência na sua vida também não dá o direito de matar ninguém. Então essa justificativa, não, eu tenho que fazer um planejamento familiar porque não é o momento certo de eu ter filho. Bom, família pressupõe o quê? Um casal com filhos. Quando a mulher se predispõe a matar o seu próprio filho, ela está fazendo tudo menos um planejamento familiar. Mas as clínicas de aborto nos Estados Unidos têm esse nome, planejamento familiar. E aí vamos fazer a análise da esquerda. A esquerda usa um palavreado bonito, humanista, cheio de direitos humanos para esconder exatamente o que ela está fazendo. Vou dar um exemplo. O que ela está fazendo de forma imoral. Porque
você tirar a vida do inocente é assassinato. Você matar uma pessoa em defesa própria, não. Inclusive, você nem vai ao julgamento. Bandido entrar na sua casa armado e você tiver que se defender e defender a sua família, você não vai ser julgado por assassinato, se você o matá-lo para se defender. Mas você tirar a vida de um inocente que não pode se defender é assassinato. Como você matar uma pessoa desarmada. Mas, buscando concluir esse nosso segundo vídeo, é importante a gente fazer essas reflexões porque a gente busca aqui questionar a realidade que nos é dada, formatada, entregue, muitas vezes aqui, pelas plataformas, com pessoas defendendo milhões de bandeiras e fazendo a cabeça dos jovens, com um discurso todo estruturado para convencer o outro moralmente do que ele está dizendo. Perceberam o que eu quero dizer? E independentemente de você ser cristão ou não, de você acreditar na Bíblia ou não, a sociedade ocidental chegou ao desenvolvimento que nós temos hoje porque adotou valores bíblicos, valores judaicos cristãos. Então, se a humanidade chegou até onde chegou em termos de desenvolvimento tecnológico, financeiro, médico, etc., etc., porque adotou a Bíblia, será que é prudente, mesmo você não sendo cristão ou não acreditando na Bíblia, você questionar a única coisa que deu certo na história da humanidade? Por quê? Porque se você voltar para pensar nos regimes comunistas, socialistas, como no Vietnã do Norte, Cuba, China, Rússia, Coreia do Norte, esses regimes não deram certo. Eles se tornaram ditaduras que exploram o povo vive de programas sociais, vive de migalhas. E para eles manterem esse poder, eles mataram milhões de pessoas. Aliás, se você for olhar índices históricos, os regimes comunistas chegaram a matar mais de 110 milhões de pessoas no mundo. Seus próprios cidadãos. Vulneráveis. Então, assassinato. Para poder se manter no poder. Por quê? Porque no comunismo você privilegia o governo, o Estado. O Estado é o grande pai e mãe dos cidadãos. Para isso você tem que enfraquecer o nacionalismo, a identidade nacional, adotar uma identidade global, e você tem que enfraquecer o quê? A identidade feminina, porque você enfraquecendo a identidade feminina, você enfraquece a família. E por que eu digo isso? Porque é parte da identidade feminina a maternidade. Ah, mas professor, tem mulheres que não conseguem ter filho e nem por isso deixam de ser mulher. É verdade. Mas quando é que a mulher não pode ter filho? Quando ela está com algum diagnóstico de anormalidade. Então, foge à realidade da mulher. Ela tem que aprender a conviver com essa limitação. Às vezes vai adotar uma criança, ou vai se dedicar mais à carreira, o lado profissional, mas é parte integrante da identidade da mulher ser mãe. E o feminismo combate exatamente isso, através do progressismo da esquerda, dizendo que a mulher só pode se realizar através da profissão e da carreira. Ou seja, nega parte da identidade da mulher e diz que é um movimento a favor da mulher. Percebem o que eu quero dizer? A gente vê isso nos esportes, com a bandeira trans. Por quê? Porque existe toda uma estrutura muscular que o homem tem que a mulher não tem. Então eles levam vantagem enorme no esporte. Você colocar os dois na mesma competição é injusto do ponto de vista biológico, médico, em relação às mulheres.
Mas eu não vou entrar nesse assunto hoje, mas é só para te dizer a diferença entre esquerda e direita. Porque às vezes a gente só vê o movimento pró-aborto e pró-vida como se fosse uma coisa que não envolvesse política. Eu vou parar por aqui. Quero que você faça a sua reflexão, deixe o seu gostei, faça a sua inscrição, faça o seu comentário e a gente se vê na próxima etapa dessa discussão. Até lá e obrigado.